de número 291. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, Ele amou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, uma coroa a trocar. Vide a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, quer por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.
Eita Jesus. Amém? Os irmãos de pé em nome de Jesus. Filho, tira só um pouquinho do agudo, por favor, e coloca só um pouquinho médio grave. Ainda está muito estridente ainda. Glória a Jesus. Livro do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 21. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, registrado em capítulo 21, versículos 23 ao 27. Um texto muito conhecido de toda a igreja. Todos acharam, amém? Fazendo leitura como de costume, tá? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares, que diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade faze isto? E quem te deu tal autoridade? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não crestes? E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Jesus chega a ser engraçado, né? Cheio de pegadinha. Contudo, a palavra fala de que bem-aventurado é aqueles ao qual o Senhor revela a si próprio. Amém? Deus, em o nome de Jesus, te louvo por tua palavra, te agradeço e te engrandeço, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de ouvir a tua palavra, e assim, Senhor, através delas nós cremos, ó Pai, que tu és o Deus, tu és o Filho de Deus, tu és aquele ao qual tem autoridade, toda a autoridade sobre os céus e na terra, e que em ti, Senhor, encontra-se todo o poder, que em ti, Senhor, encontre a porta de salvação, a porta de escape. Tu és a pedra de esquina, a pedra rejeitada, mas sim, Senhor, nós o abraçamos como o nosso Salvador, nós o cremos, Senhor, como o nosso remidor, aquele que compraste e pagaste todos os nossos pecados na cruz do Calvário, aleluia. E assim, Senhor, nós te pedimos que nesta noite o teu poder se manifeste, a tua graça, Senhor, vai ser derramada, e assim, Senhor, nossos corações venham ser impactados e alegres pela tua gloriosa presença. Em o nome de Jesus, Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Ah, Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus,
pois só Ele é digno, aleluia. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. É por isso que estamos aqui nesta noite. Estamos aqui para adorar, bendizer e glorificar o nome de Jesus, aleluia. Se não fosse isso, oh glória, a nossa vinda até aqui é totalmente em vão. A nossa vinda aqui é totalmente em vão, mas nós estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber. Amém? Aleluia. Eu quero nesta noite ouvir uma saudação pela nossa irmã Sara. Amém? Não ria não, Sara. Quero ouvir a saudação por você. Diga como é que o Senhor tem sido bom para contigo nesta noite. Amém? Glória a Deus. Logo após a irmã Sara, queremos ouvir o nosso irmão Cleito nessa noite. Amém, irmão Cleito? Amém? Glória a Jesus. Meu bem, por favor, me ajuda aqui com o microfone. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abençoa, Jesus. Irmãos, esses dias eu estava lendo aqui, aí eu estava meditando, que a gente está muito, assim, a gente que lê a Bíblia, né, sabe que o Senhor zela pelos seus, e aí eu estava pensando, aí eu li aqui, porque o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a terra nas suas mãos. E aí eu li aqui, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, isso aqui me deu um alívio no meu coração. Aleluia. Porque nós podemos deitar e confiar no Senhor, porque Ele zela pelos seus. Oh, glória, aleluia. E eu dou glória a Deus, porque mesmo que as lutas que estão por aí, você vê tanto sofrimento, né, a doença, mas nós estamos adorando o Senhor, porque sabemos que Ele vive para todo sempre. E agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, bênção pura. Amém? Irmão Cleiton está com a oportunidade. Logo após o irmão Cleiton, irmão Alexandre. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Quero deixar primeiro o versículo para a meditação dos irmãos, fica em 1 Coríntios 10, 13. Glória a Jesus, aleluia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape,
para que o possais suportar. Amém? A gente vai louvar ao Senhor com um hino aqui agora. Ele é bem conhecido mesmo, bem antigo. E se por acaso eu me embaralhar um pouquinho aqui, os irmãos não reparam não que meu instrumento não é bem esse aqui não, tá? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Agradecemos a Amém. oportunidade. Pode ser, irmãos. Estou
colocar aqui um corinho que é bastante conhecido, pelo menos eu acho que todo mundo conhece, que tem por título Doce Nome. Quem souber nos acompanhe. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Deus abençoe a todos. Jesus, aleluia. Queremos ainda ouvir a irmã Ana com um beijinho na flor aqui, como diz o... né? Os antigos, né? Dá um beijinho na flor aqui. E deixa Deus te usar, irmão, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, irmãos, ainda já se passa um ano, eu não consigo usar máscara e óculos e vira uma bagunça, né? Fica embaçado, parece vídeo de carro quando está chovendo. E aí embola tudo. Eu estou alegre com Jesus porque em todo tempo Ele é bom. Eu gostaria de ler aqui um versículo, alguns versículos no livro de Lucas. Eu estava meditando nessa palavra hoje cedo, né? Eu gosto de escolher um texto, aí eu leio e eu fico meditando durante o dia, né, naquele texto. E hoje, pela manhã, eu estava lendo em Lucas capítulo 18, versículo 35, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe e trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça?
E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Aleluia. Irmão, eu estava meditando nessa palavra. E Jesus era o último grito de misericórdia daquele cego. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir, né? E ele pergunta para alguém o que era aquilo. E alguém diz: Jesus, o Nazareno, vai passando. Jesus, ele está presente aqui no nosso meio. E o Senhor nos pergunta nessa noite: filho, filha, o que queres que eu te faça? Irmão, só Deus tem o poder de saber o que está no nosso coração. Só Deus tem o poder de saber o que está na mente do homem, o que nós pensamos, o que nós queremos. Só Deus tem o poder, irmão, de trazer a solução para aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós achamos impossível, mas o nosso Deus, ele não conhece essa palavra. Aleluia. Porque o nosso Deus é aquele que traz vida ao morto. É aquele, irmão, que dá alegria ao triste. É aquele que cura nossas feridas. É aquele, irmão, que nos alegra. Porque a Bíblia diz que a nossa alegria, ela é o Senhor. Ela vem do Senhor. É aquele que nos fortalece no momento de fraqueza. E a Bíblia diz que aquele cego, Jesus manda que trouxesse aquele cego. Irmão, muitas das vezes, quando nós estamos no meio da multidão, nós estamos na dificuldade, no momento de luta, no momento do choro, no momento do luto, a gente acha que o Senhor não nos ouve mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, no meio da multidão, o Senhor ouve a tua oração. E o mais importante, irmão, é que Ele atende a tua oração. E Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Ele nos faz uma pergunta nessa noite. E a resposta, ela está dentro do teu coração. Você vai responder para o Senhor o que tu queres que Ele te faça nessa noite. Porque com certeza, hoje nós viemos aqui para adorar o Senhor. Aí a gente olha por lado, né, irmão, vê vazio, às vezes a gente quer ficar meio que, né, mas o importante é que você chegou aqui para adorar o Senhor. Então não perca essa oportunidade. Clame ao filho de Davi, porque ele tem misericórdia de nós e ele vai atender o nosso clamor. Agradeço a oportunidade, que senão eu vou pregar. Amém. Irmão Alexandre, me ajuda aqui com o hino aqui, guerreiro. Irmãos, vamos louvar o Senhor. Eu vou pedir para alguém colher as ofertas em nome de Jesus, amém? Hino da harpa de número 139. Um hino bem conhecido. E antes que nós comecemos, eu estou alegre de ver a irmã Cristiane em nosso meio. E com ela está um colega, né, que eu vi chegando juntos. O nome do irmão é? Wagner, né? O que diremos a ele? És bem-vindo em o nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém, guerreiro? Sinta-se abraçado aí. Em outros tempos a gente chegava, abraçava, dava aquele aperto abençoado, mas infelizmente hoje o tempo não permite. Mas sinta-se bem-vindo em nome de Jesus, amém? Vamos, 139? 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a porta perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal
Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno quem paga os maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu, oh glória, eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Oh glória! Quem está contente? Porque o Senhor nos amou primeiro. Amém? Nosso irmão Diácono Wesley com uma saudação e já passa uma oração para o nosso irmão Joaquim, que irá ministrar a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, amém? Vou ler aqui só uns 2 versículos aqui, irmãos, que se encontram em Efésios, capítulo de número 2. Amém? E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora o versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Vou deixar só na leitura, amém, irmãos? Está tomando tempo do nosso irmão Joaquim. Amém? Luiz, amados, a paz do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Louvado seja Deus.
Aleluia. Quantos acharam, digam amém? Assim diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, ou a sua glória, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Poderia sentar no nome do Senhor, amados? Aleluia. Amados, nessa noite eu quero falar sobre... Às vezes quando a gente lê a Bíblia, algumas coisas passam desapercebidas, né? Passam desapercebidas. Você lê a primeira, a segunda, a terceira, e às vezes você até já leu aquele texto várias vezes, aí você se pergunta: já passei por aqui, parece que está um pouco diferente, mas eu olhando essa palavra hoje, consegui aqui ver algumas coisas que tinha passado desapercebido nessas últimas 10 vezes que a gente havia lido a Bíblia. E quero trazer uma palavra para nós nessa noite sobre os 4 tipos de visão que essa palavra nos traz. A palavra do Senhor nos dá conta que o rei Uzias havia morrido. O rei Uzias é o mesmo Amazias que está lá no segundo livro dos reis, no capítulo 14. Aqui é Uzias, lá é Amazias. E a palavra do Senhor nos diz que nesse tempo, no tempo do rei Uzias, havia tido uma crise grande entre sírios e efraimitas, mas Deus havia dado um refrigério para Israel, tanto que nesse tempo, no reinado dele, teve uma certa bonança, teve um certo progresso, e a nação deu tipo assim, sabe quando você está tudo bem na tua casa, aí você dá uma baixada de guarda? Foi isso que aconteceu nesse tempo com este profeta. O ano era 742, e quando da morte do rei Uzias, a Bíblia fala que esse homem foi até o templo, depois da morte do rei. Até então, ele era só mais um na multidão, mas depois que morreu o rei Uzias, foi que ele teve um encontro com Deus. Às vezes, precisa morrer alguém dentro da gente, para que a gente tenha um encontro com Deus. Deixa eu me fazer melhor entender. Às vezes precisa Deus tirar alguma coisa da gente, para a gente ter um encontro com o Senhor.
Às vezes dói. Se tem uma coisa que dói, é cascudo de Deus, meu irmão, não é não? Os arroxos de Deus é um negócio meio complicado. E a Bíblia fala sobre esse homem. Ele foi até o templo depois da morte do rei Uzias. E quando ele adentrou no templo, ele teve uma visão daquilo que seria a glória de Deus. E diz a palavra do Senhor, que Deus estava no seu trono, mas sobre o templo estava ali a glória do Senhor. E quando ele teve essa visão de Deus, diz a palavra do Senhor, que sobre ele estava também os serafins. É a única parte da Bíblia onde menciona serafins, é aqui. E ele viu, e esses que estavam sobre ele tinham 6 asas, mas o que chamou a atenção eram as asas que estavam sobre os seus pés, porque sobre os pés significa que tem que ter respeito na casa de Deus. É por isso que o Senhor diz: guarda o teu pé, em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes quando a gente vai pregar por aí, a gente vai visitar alguma igreja, o que não falta é gente teclando, né, irmãos? Conversando, brincando. Você já prestou atenção, meu amado, que quando chega na hora da mensagem, na hora da palavra, é uma bebeção, irmão do céu. Se a pessoa fosse assim na sua casa, eu até acho que ninguém tinha problema de rins, de tão hidratado que o abençoado fica. Parece que a palavra do Senhor incomoda, mas é para incomodar mesmo, né, meu irmão? A palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes, ela vai até na divisão entre a alma e o espírito. Nenhuma medicina consegue fazer essa separação, mas a palavra de Deus, ela tem essa função, ela vai até onde a ciência não vai, até onde o médico não consegue colocar o bisturi. A palavra do Senhor vai lá. A palavra do Senhor, ela é como se fosse ferro bruto. Além disso tudo, é como se fosse e é purificada, como se é purificada a prata, como se é purificada o ouro. A palavra do Senhor, ela tem esse negócio dentro da gente, ela trabalha, ela vai até você no momento que você está triste, como a irmã disse aqui hoje. Quando você abre a palavra do Senhor, você vai encontrar uma palavra de Deus, porque o Senhor, esse aqui é o único livro que você lê na presença do autor. E ele teve essa visão da glória de Deus. E quando ele teve essa visão dos anjos ali, quando ele olhou o Senhor, ele disse: eu estou ferrado. Eu vi o Senhor, não vou sobreviver. Mas aí Deus, como é bom, Deus não levou em conta aquilo que ele havia feito até ali. Ele não estava falando de outra coisa. É porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você e eu reconhecemos que somos pecadores. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você reconhece que precisa do perdão, da bondade, da misericórdia de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende que a tua dependência dEle é suficiente. Eu costumo dizer, você e Deus já é a maioria. Como assim é a maioria? Né, irmão Michel? Você nem precisa de um exército, é só você e Deus. Suficiente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando ele teve aquela visão dos serafins,
E quando eles clamavam, dizendo, a palavra está no Antigo Testamento, lá está no hebraico, e quando eles cantavam, melhor, quando eles clamavam dizendo, Kadosh, Kadosh, Yahvé, Sabaote, quando eles diziam, quando eles clamavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eles estavam dizendo, além desse aí, não tem mais ninguém. Acima dele, não tem mais ninguém. É por isso que nós, quando queremos almejar, chegar no lugar mais alto, se chegarmos aos pés de Cristo, já está bom. Né, Mike? Se chegarmos aos pés de Cristo, já está bom. Primeira visão, a da glória de Deus. A segunda visão, do pecado. Quando ele disse, ai de mim, que sou homem pecador, eu tenho lábios impuros, é porque diante dele estava aquele que é santo, santo, santo. E ele reconhecia que o seu erro, o seu pecado, estava patente aos olhos de Deus. Tem duas pessoas que você não vai conseguir enganar nunca. Primeira pessoa, Deus. Segunda, você. Tem como enganar a si mesmo? Você sabe muito bem o que fez. Deus também sabe. A nossa vantagem diante do Senhor é que Ele continua sendo bom. Ao contrário do adversário das nossas vidas, que a função dele é só acusar. Ele é bom nisso, né, irmãos? O diabo é bom em acusar. Já reparou? Quando você está na casa de Deus, aí você dá um deslizinho assim, você foi 100%, aí você fez 99%, a primeira coisa que vem é, e aí, tu não é crente? Oxe, tu não é crente. Tu não é crente? Assim que eles dizem lá, né, não? Adivinha quem está falando na boca dele? A visão do pecado de Isaías é a nossa visão também. Se nós formos bem pensar, parar para pensar, quando você fica sozinho em casa, e se você pudesse numerar os seus erros, os seus pecados, e até um dia eu vi um pastor dizendo que chegou para um novo convertido e entregou para ele uma tábua de madeira e um prego e um martelo e disse, quero que tu enumere aí os pecados teus, vai colocando preguinho por preguinho aí. Tá. Quando chegou no outro culto, ele veio com a tabinha e o pastor perguntou, trouxe a tábua? Ele falou, trouxe. Cadê a tábua? Ele falou, está aqui. Tinha prego pela frente e por trás. O pastor olhou. Tudo pecado, ele falou, tem uns aí que não teve mais prego. E o pastor disse, vamos orar por você. Depois da oração, tu vai te sentir perdoado, porque Jesus está na casa. Ele falou, amém, eu acredito. Orou, o pastor disse, agora tu vai para casa e vai levar essa tábua e vai arrancar esses pregos. Ele falou, amém, pastor. No outro culto ele veio, trouxe a tábua, falou, trouxe. Cadê? Aqui. E os pregos? Tirei tudo, o senhor disse que aquilo ali já era removido. Amém. O pastor mostrou para ele, falou, está vendo essas marcas aqui? São as marcas dos pecados que ficou. Deus está justificando os teus pecados, mas Ele deixou as marcas para tu não lembrar de não fazer mais. Entendeu? Entendi, pastor? Assim também somos nós. Se a gente fosse numerar os nossos pecados até hoje, menino, a gente ia ter que comprar muito prego. Graças a Deus que Deus é bom. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Terceira visão, a visão da purificação. Porque quando ele estava ali, e quando ele falou que ele era pecador, quando ele disse, ai de mim,
A Bíblia diz que um dos serafins voou para ele, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E quando foi tocado no seu lar, disse: vê, o teu pecado foi tirado, foi purificado. Algumas pessoas dizem que aquela brasa viva, aquela tenaz, purifica, é como se fosse uma tipologia de Cristo. Porque se nós bem sabemos, lá no livro de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 29 está escrito lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Daniel capítulo 9 e no versículo de número 9 está escrito lá: a mim, diz o Senhor, pertence o perdão e a misericórdia. É o perdão de Deus que faz com que nós caminhemos dia após dia, crendo pela fé que o nosso pecado foi purificado, o nosso pecado foi extinto, porque o Senhor tem sido bom. Mas como isso aconteceu lá com aquele sangue no umbral? Não, foi com sangue puro do Senhor Jesus naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia a gente estava pregando lá na praça principal lá de Pedrinhas, e eu fiz um apelo depois da cruzada, e apareceu um jovenzinho, ele vinha, eu falei: abre caminho, deixa ele passar. E ele veio, e quando ele veio, ele levantou a mão. Eu falei: tu quer falar? Ele falou: sim. Olha, sabe esse trem, o trem passa bem na frente, acho que nem 15 metros, aquele da Vale de Rodolfo, cheinho de minério. Ele disse: olha, eu saí lá da minha casa, a minha intenção, eu sabia a hora que passava o trem, passou há 5 minutos atrás, e quando passou lá, eu estava na direção para me matar, mas eu escutei tu dizer que Jesus ainda salva. Se esse Jesus ainda salva mesmo, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou pedir que vocês estendam a mão para mim, porque eu preciso do perdão dele na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou como uma missão só: levar a palavra dele. Aleluia. A quarta visão é a visão do serviço. Quando o Senhor disse: quem irá por nós? Irmãos, Deus, Ele não empurra ninguém para a obra dele. Não. Deus, Ele não força. Muita gente diz assim: se tu não fizer a obra de Deus, já escutou? Não, Deus não força nada. Ele não empurra você para fazer a obra dele. Não. Ele é educado. Só tem uma coisa: depois que você aceita o negócio, quando você diz: eis-me aqui, eita, e olha que aqui no nosso meio tem 5 que disseram esse negócio: eis-me aqui, Senhor. Tem aqui no nosso meio 5 que disseram: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Usa a mim. Deus não empurra ninguém. Ninguém. Mas para você receber essa chamada, você tem que passar por várias fases até chegar lá. Tem gente que acha lindo do jeito que alguém é usado. Tem gente que acha lindo pastorear. Meu irmão, Deus me livre. Você está doido? Já fui convidado acho que umas 7 vezes do ministério que eu estava. Já estava aqui quando o dia um pastor presidente foi lá em casa: ô irmão Joaquim, senti saudade do irmão, vim tomar um café. Eu olhei assim para a Ana e eu falei: passa um café aí, nego. Passou o café, eu fiquei olhando para o pastor, falei: pastor, o senhor não veio só tomar café lá do pessoal até aqui, né? Ele falou: não, eu vim convidar um irmão para pastorear a igreja. Irmão, eu fiquei rindo, falei: você está brincando, pastor, você nem ora mais, esse negócio de ser pastor não é para mim, não. Aí ele disse: mas eu nem apresentei a proposta ainda. Eu falei: acho bom não, porque a resposta vai ser não. A chamada é linda, é nobre,
É. Mas é reconhecida por quem? Vocês já pararam para pensar por que os pastores têm poucos amigos? Por que eles confiam em poucas pessoas? Você já viu pastores se abrindo? Não, pastores choram. Pastores choram. Pastores só tem um amigo que é a mulher dele. E mais ninguém. Tem pessoas que chamado é complicado. Você já parou para pensar? Você sabe qual vai ser o único dom que vai ter lá em cima? Lá não vai, você vai pregar para quem lá? Vai profetizar para quem lá? Vai evangelizar quem lá? É o de louvor. Agora pense num povo que o diabo odeia. É quem louva ao Senhor. Eu estou falando de louvor mesmo. De louvores que tocam o coração de Deus. E o que a gente mais vê é gente que louva na casa de Deus afastado, longe da casa de Deus, porque o negócio é complicado. Quantas pessoas você conhece que era uma bênção profetizando na casa do Senhor e que hoje está lá fora? Quantas pessoas você conhece que era uma bênção para pregar, para tocar, e hoje está afastado, porque esse negócio, essa visão de serviço, não é para todo mundo não, irmão. O chamado é para todos, mas são poucos os que aceitam. É espinho, você vai ser esbofeteado, o diabo vai te odiar, as pessoas vão te caluniar, você tem que ter pé no chão, mas ainda assim, as pessoas que aceitam o chamado de Deus, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito de Deus a seu favor. É por isso que você não deve desfalecer, não deve olhar para trás, olha para Deus, autor e consumador da tua fé, tenha esperança nele. Ele não te abandonou, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Apenas tenha os olhos na presença e na face do Senhor. Aleluia. Chamado é para poucos, meu irmão. O processo é difícil, o processo é complicado. Olha só essa experiência que eu tive com Deus uma vez. Quem desce lá na última rua, Mike. Quem desce, ali tem uns rochedos, e dentro tem uma areia bem branquinha. Eu saí de casa, estava desempregado. Irmão do céu, estava numa luta. E eu não sou muito assim de chegar e falar, irmão, eu estou passando por isso. Saí para lá, e fiquei lá até 4 horas da tarde, chorando. E teve uma hora que eu disse para Deus, Senhor, muito obrigado, viu? Tu me tirou do mundo, eu sou agradecido, e agora o Senhor me abandona aqui, E saí de lá, chateado com Deus, nossa, cheio da razão. Cheguei em casa, as irmãs saíram lá da igreja, e resolveram orar lá em casa. Tinha mais ou menos mais 9, 10 irmãs que estavam orando lá na casa do Cabral, que já dorme no Senhor. E quando eu fui entrando, quando eu botei o pé no portão, quando eu fui entrando, o Senhor usou uma irmã e disse assim mesmo, eu estava lá, e eu ouvi, eu não te abandonei. Oh, vergonha. Me ajoelhei ali mesmo, falei, Senhor, me perdoe. E o Senhor continuou usando a irmã, dizendo, tu disseste que foste abandonado, então confere nessa tua mão. Pegou minha mão e levantou e disse, se eu não abrir essa porta, até tu conferir esses 5 dedos da mão, eu então deixei de ser Deus. Os 5 dedos significava 5 dias, passou o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia, Deus abriu uma porta, porque Ele continua sendo Deus.
Chamada é para poucos. É por isso que muita gente desiste. É por isso que tem muitos que estão no meio do caminho. Mas para aqueles que estão perseverando, eu tenho uma palavra para te dar aqui nessa noite. Continue firme nessa chamada. Continua nessa esperança. Deus não vai te deixar. O Senhor não vai te abandonar. Deus não vai te deixar morrer no meio do caminho, porque Ele continua sendo teu Deus. Tuia! Ai, Ele canta lá. Chamada é complicado, meu irmão. Chamada de Deus é complicado. Às vezes você olha assim para trás e, meu Deus, a luta vem, a provação está um pouquinho acima, aí você diz, não vou suportar, mas o nosso Deus que é bom, Deus é bom. O nosso Deus que é bom e não desampara nenhum dos seus. Deus continua abrindo porta onde não tem. Palavra dele quando ele diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. Ninguém fecha. Quando o Senhor resolve abraçar alguém, não tem capetinha, capeta, capetão, o diabo, o inferno que se levante. Deus, quando resolve lutar, brigar por alguém, já estou finalizando, o pastor disse que era para terminar 9h15. Olha só esse negócio aqui. Eu não sei quanto dos irmãos gostam de ler assim, outros livros sem ser a Bíblia. A Bíblia é ótima, né? Gosto de ler outras coisas também. Tem um irmão aí, tem um livro aí chamado O Homem do Céu. Quantos já leram? Não? O nome dele, ele não coloca todo porque ele é muito perseguido pela China. Ele foi o único cara que escapou da prisão federal da China. Agora, essa China comunista que ele está. Sabe o que faziam com ele? Ele levava um pãozinho e um pouco de água, um pouquinho. Mas como ele foi preso porque ele estava pregando, e a hora que ele estava pregando, ele memorizou os 28 capítulos do livro de Mateus. Ele pregava memorizando. Aí quando ia em cima dele, cadê o livro? Cadê o livro? Ele, que livro? Não tem livro. Mas tu estava pregando? Sim, estava. Mas não tem livro. E esse ficava cismado com ele. Mas um dia colocaram a mão nele, mesmo sem ele ter nada, levaram para a prisão, colocaram ele lá. Todo dia tinha um cara grandão que ia lá, colocava a cabeça dele na fossa, assim, no vaso sanitário, tirava ele de lá e falava: de teu Jesus. Ele ficava calado. Aí ele pegava aquele pouquinho de água, o nome do pão chamava de mutur. Ele pegava o pão, dava para o cara que era o agressor dele e levava a água para o cara. O cara ficou assim, e ele fez isso 1, 2, 3, ele era acostumado a jejuar 10 dias seguidos. Aí ele olhou assim para ele e falou: por que tu faz isso? Ele falou para ele: tu não é meu inimigo, a minha luta não é contra tu, a minha luta não é contra o sangue, a minha luta não é contra a carne, mas contra os principados, potestades. O inimigo meu não é você, é sobre aquele que está sobre a sua vida, mas sobre mim está um que é maior do que ele. Na cela dele, até o agressor se converteu. Assim como Deus fez com Pedro, que abriu a cela para ele sair, Deus fez com ele. Deus visitou ele e falou assim: vou te tirar pela porta da frente. Ele: como, Senhor? Até chegar na principal, são 8 portas.
tudo de metal rígido, de ferro rígido. Ele falou, deixei eu de operar. Ele se calou. E Deus abriu a primeira porta. Ele disse, no livro dele ele conta, os guardas se olhavam e não viam ele passar. E ele foi passando, passando. Quando chegou na última porta, a principal, a porta abriu, os guardas se olharam para cima e ele foi passando. Enquanto isso, tinha um cara olhando lá pela câmera. Isso, meu, eu vou ver até onde ele vai embora. Só quero ver onde vai dar. Tadinho, vamos matar ele lá no final. E ele foi passando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Na oitava porta, a última, ele passou e virou à direita. O Senhor disse para ele, vai. E ele foi. Passado alguns dias, ele foi até onde a mulher dele. Onde a mulher dele estava, do lado, o que ela plantava, dava. Do vizinho não nascia nada. Será que Deus está com ele? O que ela plantava, dava. Se era batata, enchia de batata. Não passava nada para lá nem para cá. Os caras... Quando Deus está com alguém, o Senhor falou para ele, vou te tirar desse país. Tu vai sair pelo aeroporto internacional. Ele falou, Senhor, como? Para sair da China, você fala, vai teu nome? É Joaquim. Joaquim de quê? Joaquim Santos de Moraes Gomes. Pela voz, pelo dedo, não sei o quê. E ele passou em tudo isso. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Só que ele não fica só em um lugar, porque a China já tentou matar ele mais de uma dezena de vezes. E Deus guardando ele. Qual será o rei Uzias que Deus vai ter que matar nas nossas vidas? Né? Bora ficar de pé? Nessa noite, nós temos alguém para Jesus nessa noite? Nós temos alguém para ter seus pecados purificados pelo Senhor? Não? Oremos. Soberano grande Deus, eis os teus filhos e as tuas filhas que estão. Deus, na autoridade que tem o teu nome, eu os abençoo, Pai. Senhor, para que o Senhor venha colocar de pé mais e mais, e que essa chamada na vida deles, ó Senhor, que seja confirmada para a glória do teu nome. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Viu, pastor? Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Vamos orar terminando. Eu quero aqui uma palavra rapidinho com os meus vices, tá? Assim que a gente orar aqui, Milton inclusive vem aqui também. A gente tem uma palavra rapidinho aqui com os